Oi, galerinha do Soma que não pôde estar com a gente ontem presencialmente. Vou fazer um resumo do que a gente falou em tópicos de 15 minutos aí, tá? Bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o que é o carbono, né? O carbono é aquilo que a gente meio que chama de commodity ambiental, né? A gente, para o Brasil, é muito importante, porque descontando tudo que a gente usa para cumprir as nossas metas, né, do Acordo de Paris, que é o nosso no regime climático internacional, né, que é a Convenção do Clima, a nossa NDC, a gente sobra para nós 800 milhões de toneladas de carbono equivalente, né, que para a gente comercializar com o mundo, então é uma quantidade enorme e justamente positivamente para a gente parar de desmatar e restaurar a área degradada. Então, nenhum outro país tem essa vantagem, né, de fazer o bem para o mundo e fazendo o bem para si próprio, né? Nesse contexto, tem o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, né, o Sistema de Produção de Agropecuária e Florestas Sustentáveis, né, que já está com dinheiro vindo aí do Japão, 5 bilhões, em torno de 5 bilhões, que está só faltando modelar. Então, o que é uma commodity, né? Normalmente a gente pensa em soja, né? Trigo, petróleo, né? Essa commodity é um bem com preço dado, né? O preço do carbono é um preço fixo, né? Uma tonelada de carbono equivalente. Então a gente já tem mais ou menos um valor por esse tal desse carbono, né? E aí esse é uma questão, mas isso não é bem o que a gente está querendo fazer com o carbono. O que a gente quer realmente, né? Sequestrar. A gente quer fixar de volta da atmosfera, quer chupar de volta esse carbono que está aí por aí, né? Que tem sido emitido para fixar de volta aí para ele deixar de causar os efeitos estufa. Então, essa que é a grande questão. Então, essa é a grande questão do crédito de carbono, que vira esse valor, na verdade, não é um título por si, então não é uma moeda, um investimento, um valor financeiro, ele é, na verdade, ambiental, é uma finalidade que a gente quer, na verdade, que ele seja é, 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 extinto, né? Que o crédito, na verdade, seja é, depois é, é, de comprado, né? Que ele não seja negociado e fique lá na carteira dos investidores, pelo contrário, né? Que ele seja lá não usado para enriquecer ninguém, mas sim para que ele seja lá, né, usado para que corresponda a, né, que aquele crédito, olha, então eu não vou mais usar e eu vou guardar aquilo lá como que ninguém mais vai utilizar e que aquilo vai corresponder que eu já vou é, 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 sequestrei para sempre aquele carboninho, né? Eu tirei da atmosfera e aquele carbono foi de volta tirado da atmosfera. Nossa, será que deu para entender? Bom, de qualquer forma, ele é um bem intangível. Para o direito, né, diferentemente de uma, vamos supor, uma caneta que a gente encosta, né,
ela esse carbono, né, com uma série de outros bens, né, como por exemplo as ideias, né, as músicas, são bens intangíveis, né, para o direito é bem comum isso, os bens intangíveis. E o direito do carbono também é um bem intangível. Quem é o titular do carbono, né? Também dá uma mega confusão isso, né? É o é o proprietário ou é quem tem a posse, né, da terra, por exemplo? É quem tem a posse. Por quê? Porque quem tem a posse que está preservando, que está cuidando do meio ambiente, que está fazendo toda a melhoria, que está fazendo aquele sequestro, né? Então, esse é o que está fazendo a benfeitoria, né, o serviço ambiental que interessa para a sociedade, né? Então, toda essa questão, mas não é nada fácil, porque dá toda uma confusão, porque daí como que você principalmente numa região, por exemplo, como a Amazônia, que tem, né, uma questão difícil de comprovar quem que está com posse, quem que está com propriedade, né, a titularidade é bem difícil, né, a questão fundiária naquela região é bem complexa, né, é difícil até de você fazer projetos e isso a gente vai tentar entrar um pouquinho nessa discussão de projetos um pouquinho mais para frente, mas enfim, é uma questão jurídica um pouquinho complicada isso. E com relação a essa questão, tem o perigo dos cowboys de carbono, é um termo assim um pouco que ficou conhecido, né, que são os oportunistas, né, mal intencionados, então quem está usando o mercado de carbono para tirar vantagem, na verdade super mal intencionado, não quer nada com o meio ambiente, na verdade só quer enriquecer, tirar vantagem dessa situação, né, então eu fico com esse nome aí, então na verdade usa, né, tira vantagem das comunidades indígenas, vai lá, fala que está fazendo projeto, mas na verdade não está fazendo projeto nada, não volta o recurso para quem realmente está sequestrando o carbono, né? Então essa é a vantagem, porque essa seria o interesse, né? E veja só, o desmatamento no Brasil, olha o tanto de situação que a gente teria de desmatamento para utilizar o crédito de carbono para reflorestar, né, e devolver essa. Então, imagina para a gente fazer crédito de carbono para voltar para lá esse recurso, né? Olha que coisa. Essa é a nossa posição no mundo, né, como emissor, né? Parece que a gente não é tanto, né? A gente está em quinto lugar, mas veja que, considerando que a nossa emissão não é com desenvolvimento, né? A gente não está fazendo indústria, a gente está desmatando e destruindo a nossa biodiversidade, que é a nossa riqueza. Na verdade, esses 2,4% de emissão é bastante, porque na verdade a gente está destruindo a nossa riqueza, né? E não criando riqueza. Bom, uma das formas da gente criar precificação para as externalidades, né? Ou seja, fazer com que esse carbono seja precificado, né? Como que a gente faz esse carbono ter preço, né? Uma das formas é o clássico tributo, né? Como que a gente precifica? Faz um tributo, ué. Como que a gente tributa, então? Fazendo a população como um CID combustível que a gente já teve, né? Uma gasolina mais cara, por exemplo, é um caso de tributação do carbono, né? Tem um monte de benefícios, mas também um monte de impactos na sociedade, fica mais caro, a sociedade não entende como o bem social e ambiental mais importante do que o aumento de preços, né? Mas enfim, a gente precisa, né, achar formas de chegar nesse objetivo. Veja que a gente tem muito espaço a legislar, mas a gente ainda está longe, né? Essa tabela aqui mostra o quanto a gente ainda precisa chegar, né? Então, o roxinho
são os países, né, o que a gente já conseguiu legislar, o que os países já conseguiram legislar, né. O vermelhinho são os países que fazem tributação, os que conseguiram tributar, né, e o roxinho são os países que conseguem fazer mercado regulado, né, que é o que a gente vai ver lá para frente, um pouquinho mais para frente, que é o mercado regulado de carbono, que é uma das formas de precificar o carbono, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, né. Mas veja que para chegar, no que o Acordo de Paris, que é o que eu falei para vocês, que é o regime internacional, né, climático, estabelece como necessário, como limite seguro para ficar abaixo dos 2 graus de aumento de temperatura, que é mais ou menos seguro, que é o amarelo, é esse do meio, a gente está bem longe de chegar nesse, né, e o seguro mesmo, que é o 1,5, é esse de cima, é o cinza. A gente não está nem perto de chegar, ou seja, a nossa legislação não está nem perto de chegar no que a gente precisaria. Veja, ou seja, a gente não está nem perto de chegar no que a gente, teria que ter ainda para, de legislação para contribuir. E veja que em termos de, eficiência, a gente tem muito espaço, né, para investir em reflorestamento. É muito eficiente o resultado que a gente consegue com o reflorestamento, em termos de efeito climático. Então, e também de custo, né? Eu acho que eu incluí no final, da apresentação, lá no mercado voluntário, o custo dos projetos, mas eu posso dizer para vocês que o custo de projeto de reflorestamento é bem mais baixo do que os projetos de agricultura, por exemplo, de implementação de agricultura. É muito mais caro você implementar um projeto de agricultura sustentável do que um projeto de reflorestamento, né? De uma terra degradada, por exemplo, você pega uma terra degradada e põe em reflorestamento, é bem mais barato o custo e os efeitos climáticos é muito mais alto. Olha que impacto que você tem. Você olha para esse gráfico aqui, você vê que é um impacto fenomenal. Para clima é incrível, você deixa lá, é claro que não é fácil, né, reflorestar não é fácil, e reflorestar com impacto, né, porque é uma questão, bastante importante que você tenha, né. E aqui a gente vê o gráfico específico de como está isso no mundo. O azul aqui mostra quem tem mercado regulado e mercado, voluntário no mundo, né, os 2. O verdinho, só quem tem mercado voluntário. E o vermelhinho, roxinho, é só quem tem mercado, regulado, ou seja, só o governamental, né. Então, por aqui você vê a quantidade, né, regulado 36 países, tributos, quem tem tributo sobre o carbono, 39 países, né? Quem tem mercado voluntário, 35, então não é muito, né? No total, 111 iniciativas apenas de precificação de carbono em curso, né? É de se esperar que tivesse um pouco mais, né? Principalmente depois, né, de tudo isso, né? Bom, na sequência eu mando a segunda parte para vocês.